O que é infarto? Um ataque cardíaco ocorre quando o fluxo de sangue que leva ao miocárdio, o músculo cardíaco, é bloqueado por tempo prolongado, de modo que parte do músculo cardíaco seja danificado ou morra. As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo, sendo responsáveis por quase 30% de mortes no Brasil. Dentre essas, o infarto é uma das principais causas. Em geral, o infarto é causado por trombose, por vasoespasmos sobre uma placa aterosclerótica ou por uma doença inflamatória. Isso acontece quando uma ou mais artérias coronárias têm seu diâmetro reduzido, o que leva a menor passagem de sangue pelos vasos, a qual resulta em falta de irrigação do coração. Alguns maus hábitos aumentam o risco de infarto. Entre os grupos mais propensos a sofrer infarto estão sedentários, fumantes, obesos, pessoas com colesterol alto, pessoas estressadas, especialmente as que sofrem de pressão alta, diabéticos ou pessoas com histórico familiar ou pessoal de doença coronariana. A Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza que no processo investigativo de infarto agudo do miocárdio devem ser usados pelo menos 2 marcadores: um precoce, exemplo mioglobina e CKMB, e outro tardio definitivo, incluindo a CKMB e as troponinas. As troponinas são consideradas o padrão ouro, devendo-se considerar que elas podem se elevar diante de pequenos infartos, mesmo em ausência de elevação da CKMB. É preciso considerar que a troponina miocárdica pode ser também liberada em diversas situações clínicas, como miocardites, cardioversão elétrica, trauma cardíaco, miosites, embolia pulmonar e insuficiência renal. A sensibilidade dos testes convencionais de troponina é baixa para diagnóstico precoce de infarto agudo do miocárdio. A troponina é uma proteína muscular que regula a interação entre a actina e miosina no processo de contração muscular. Há 3 polipeptídeos de troponina, porém apenas 2 são biomarcadores para infarto, por causa de sua especificidade cardíaca, os quais se ligam à tropomiosina, TNT, e à actina, TNI. Após a lesão do cardiomiócito, baixa a porcentagem de troponina livre no citoplasma, que é liberada na circulação, seguida por aumento gradual correspondente à dispersão de troponina ligada a complexos. Em necrose transmural, isso acontece após 2 a 4 horas do início da injúria, atingindo o pico sistêmico por volta de 12 horas e permanecendo elevado por até 4 a 7 dias para a TNI e de 10 a 14 dias para a TNT. A concentração sistêmica de troponina, que ainda pode variar segundo a circulação colateral, obstrução coronária intermitente, amplitude da lesão e sensibilidade dos cardiomiócitos. Sua utilização na detecção de lesão miocárdica recorrente é limitada, pois seus níveis permanecem elevados por período prolongado. Para otimizar a validade do teste de troponina, recomenda-se a realização da dosagem de TNI e TNT no momento da apresentação e entre 6 e 9 horas após injúria cardíaca. A CK total é uma enzima reguladora da produção e uso do fosfato de alta energia nos tecidos contráteis. É composta de subunidades B e M, que se combinam formando a CKMM muscular, CKBBB cerebral e CKMB miocárdio. A especificidade da CK total é baixa para lesões do músculo cardíaco, diferente da CKMB, que é encontrada predominantemente no músculo cardíaco.
Enquanto na dosagem de CKMB determina-se a atividade enzimática, o teste de CKMB massa detecta sua concentração independente de sua atividade, incluindo enzimas ativas e inativas, o que torna o teste de CKMB massa mais sensível e confiável que os testes de CKMB atividade. A CKMB atividade aumenta dentro de 4 a 6 horas após a ocorrência do infarto, com pico em torno de 18 horas e retornando ao normal após 48 horas. Possui sensibilidade diagnóstica após 12 horas do início da sintomatologia, porém é pouco sensível para diagnóstico nas primeiras 6 horas de evolução. Recomenda-se, por isso, que seu uso seja feito de forma seriada, a cada 3 a 4 horas, e uma avaliação por pelo menos 9 horas para confirmar ou afastar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio nos pacientes suspeitos. O infarto agudo do miocárdio após cirurgia de revascularização do miocárdio é definido pela associação da elevação da CKMB em pelo menos 5 vezes o limite superior da normalidade, nas primeiras 72 horas, com alterações eletrocardiográficas e confirmado pelo exame angiográfico. A mioglobina é uma proteína citoplasmática de baixo peso molecular presente nos músculos esqueléticos e cardíacos, cujas principais funções são o fornecimento de oxigênio às mitocôndrias. Constitui-se em um complexo auxílio no controle de isquemia tecidual, envolvendo a biossíntese de óxido nítrico. Sua elevação ocorre entre 1 a 2 horas depois do início da isquemia, atingindo o seu máximo em torno de 6 a 9 horas e normalizando-se entre 12 a 24 horas. Devido à sua baixa especificidade e por ser um marcador muito precoce em lesões de miócitos, a mioglobina, em concentrações normais, pode ser útil para excluir o diagnóstico de infarto nas primeiras horas após desconforto no peito, principalmente em pacientes com baixa probabilidade pré-teste de doenças. Aspartato aminotransferase, ou TGO, está presente nas fibras musculares esqueléticas e cardíacas, nos parênquimas hepáticos, pancreático e renal, nos eritrócitos e no sistema nervoso. A referência a esta enzima possui caráter histórico por ter sido a primeira enzima utilizada para diagnóstico de infarto. Seu uso com esta finalidade foi abandonado em razão do surgimento de outros marcadores mais sensíveis e mais específicos. Após o infarto agudo do miocárdio, é necessário de uma qualidade de vida e de cuidados redobrados, incluindo dieta, sem uso de gordura saturada e reduzir o consumo de sal. É necessário também atividade física, sendo que até os 60 a 70 anos é recomendado repouso de 3 semanas e depois, durante 1 mês, 2, 3 meses, atividade física leve ou moderada. Os vícios como o tabagismo devem ser interrompidos, pois algumas substâncias presentes no cigarro facilitam o processo de adesão de placas nas paredes dos vasos sanguíneos, formando aterosclerose. O estresse no ambiente do trabalho pode ser um dos responsáveis pelo infarto. Ele pode impedir uma boa recuperação do coração, uma vez que após o infarto ainda existem pequenas alterações do músculo cardíaco que podem não se recuperar plenamente. O acompanhamento médico é de suma importância, pois a vida após o infarto é acompanhada por uma bateria de exames periódicos. Dessa forma, a equipe médica consegue avaliar a saúde cardíaca do paciente e avaliar o risco de complicações cardiovasculares em longo prazo.